É isso que é ortodoxo? Não. O que é ortodoxo? Vamos definir aqui. Ortodoxo é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e esse é o caminho de reconciliação para a humanidade inteira, é crer que a reconciliação foi feita na cruz e está consumado. Primeiro dogma cristão. Outro dogma cristão: a palavra de Deus é o Cristo encarnado, porque a palavra de Deus não cabe em livro nenhum, ela só cabe na encarnação de Deus no homem, em formas, em gestos, em olhares, em modos, em toques, em abraços, em jeitos, em falas, em ensinos. Não é um livro que, se eu não abrir, não ler, não souber ler, ele não me diz nada. A encarnação planificada, como Hebreus capítulo 1 diz, Deus falou muitas vezes, mas nesses últimos dias pelo Filho, que é a plenitude de todas as coisas. E Paulo diz aos Colossenses que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu não preciso de mais nada além dele. Nele, até física quântica eu leio e fica tudo claro. Porque se Cristo é a verdade tem que fazer sentido com tudo quanto seja verdade na criação e na natureza também. Tudo quanto se torne insofismavelmente verdadeiro tem que ter o traço da digital de Deus. Então, só para eu concluir aqui um pouquinho. Sim. Terceiro dogma, absolutamente inquestionável do Evangelho: a cruz é a convergência de todos os pecados da humanidade inteira para Jesus, e ele pagou o preço, está pago, está consumado, está liquidado, está rasgado o escrito de dívida, foi encravado na cruz, e os principados e potestades foram humilhados, vencidos por ele na cruz. Está lá em Colossenses 2. O quarto, absolutamente imprescindível: ele ressuscitou dentre os mortos de maneira palpável, tangível, comeu e bebeu com eles depois que ressuscitou de entre os mortos, foi assunto aos céus e disse que voltaria do mesmo modo como o viram subir, e ele virá. Isso é inquestionável, isso é absolutamente ortodoxo, e ele virá. É o quinto pilar. Um dia que ninguém sabe quando, e quem disser que sabe quando está mentindo, está falso profetizando. Ele virá cheio de glória. O senhor chegou na segunda pauta. O senhor crê no arrebatamento, mas o senhor crê na escola. Arrebatamento é detalhe. Pré ou pós? Detalhe, não tem lugar nenhum. Isso está escrito. Foram os pentecostais que inventaram esse negócio de pós-milenismo, pré-milenismo, amilenismo. Isso veio... Mas qual a sua escola, senhor? Nenhuma delas, porque Jesus não deixou escola nenhuma. Isso tudo é invenção de quem começou a ler livrinhos evangélicos de 80 anos para cá. Isso não existia. Mas Jesus irá buscar a igreja? Claro! O arrebatamento. Agora, sim, se é pré-milenista, pós-milenista, mid-milenista, milenista, amilenista, tudo isso é invenção. Então, qual a sua interpretação sobre o arrebatamento? Eu não tenho interpretação nenhuma de arrebatamento. Quando ele acontecer, ele aconteceu. Sim, mas... não tem data para ele. Diante dessa revelação, dessa exegese, que muitos dizem que vai tocar trombeta, quando acontecer, você de olhos, pai... Não, isso tudo é invenção de crente. Crente é tão doido que quando eu me converti, a primeira coisa que me disseram é que eu tinha que orar em silêncio, se eu não quisesse que o diabo soubesse. Porque se eu orasse em voz alta, o diabo ia entender. Mas o diabo não conseguia ler pensamentos. Ou então, eu tinha que orar em línguas, porque o diabo não entendia línguas. Você veja o atraso. Numa época em que os russos já estavam começando a ler pensamentos com eletrodos, numa época em que a ciência já estava detectando vibração de árvores que sentiam quando iam ser cortadas com eletrodos há 50, 60 anos atrás, e os caras dizendo que o diabo, que é um hiper super psicólogo transmilenar, não sabe o que eu estou pensando. Se eu, Caio Fábio, não preciso nem ler teu pensamento para saber o que você está pensando. Então, como o senhor vê a escatologia bíblica, então? Como o senhor vê... A escatologia bíblica é só desde esperar... Daniel
Apocalipse. Então é só esperar ela acontecer. Essa coisa de montar a escatologia é uma das maiores falácias. Semana de Daniel, o Apocalipse. Tudo isso é falácia. Governo milenar. Você viu Jesus montar? Não. Olha, ele falou em Mateus 24 e Mateus 25, tem lá, ele nem puxou o assunto do fim dos tempos. Você viu quem puxou? Realmente ele não puxou mesmo. Não puxou. Se os discípulos não tivessem puxado, ele só ia dizer. Dos discípulos. Ele iria dizer, olha, do mesmo modo que eu estou indo, eu vou voltar. Esperem com perseverança, recebam o poder do Espírito Santo, preguem em toda Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Agora, os discípulos é que ficaram exaltando o templo. Olha que templo, que construções, que pedras, que maravilha. Senhor, quando será o sinal da tua vinda e da restauração do reino dos céus, do reino de Deus? E ele disse a eles que nada daquilo estava revelado. Aí ele começou a dizer sem ordem nenhuma. Em Mateus tem um pouquinho mais de ordem, porque ele vai até a destruição do templo no ano 70, Mateus segue até ali. Isso. Vão perseguir, vão matar, vão isso, vão aquilo, vocês vão ser presos e tal. Mas dali para frente não tem mais ordem. Em Lucas, você lê Lucas 21 e 22, você vê justamente a confusão que ele deliberadamente faz. Acontecerá isso. Antes, porém, disto, acontecerá isto. Antes, porém, disto, acontecerá isso. Ora, depois de muito tempo, acontecerá isso. Ou seja, não tem uma única sequência cronológica de montagem. A única coisa que Paulo faz é o quê? A volta do Senhor não acontecerá sem que antes haja o quê? Tá aqui, o sermão profético continua, a palavra das virgens. Sem que antes haja o quê? A apostasia da igreja é o maior sinal profético da volta de Jesus. Essa apostasia doida que a gente está vendo aí. Então, pelo amor de Deus, relaxa e goza no Espírito Santo. Para encerrar, nós estamos aí numa época que o Congresso Nacional, os deputados americanos entrevistaram 3 militares para falar sobre OVNIs. O senhor acredita que a vida... Eu já vi 2 vezes. Eu queria tocar nesse assunto. Então, como é que eu não vou acreditar? Então, o senhor viu realmente que seres extraterrestres. Estou falando de anjos, estou falando de seres extraterrestres. Que podem ser anjos. Porque o anjo é um extraterrestre, não está aqui, mas eu estou falando de um apelido. De uma criação de Deus. Eles são. De outro planeta. De qualquer planeta, porque não tem só. O problema é o reducionismo emburrecido. Existem seres de muitas camadas dimensionais. Só Paulo fala de 9 camadas dimensionais. Uau. 9. Uau. Igual a teoria das cordas da mecânica quântica, que fala de 9 camadas dimensionais. Sim. Coincidentemente também. Como o livro de Enoque, que também usa o mesmo número de camadas dimensionais. Não acredito que é coincidência, não. Então tem quase tudo. Você tem no mundo inteiro uma quantidade enorme de culturas dizendo de 9 camadas. O senhor viu? Chegou a ver? O senhor viu? O quê? Os 2 OVNIs, os 2 seres. Claro. Conta pra gente, por favor. Aqui? Conta pra gente a experiência, por favor. Cara, o que você já viu de mais aterrador na tua vida? Eu vi uma possessão demoníaca, a pessoa praticamente virou. Não, mas passei outra coisa. Eu tinha 10 anos, Caio, eu vi o cara, eu vi a mulher, eu tinha 10 anos, estava no culto de Glar, eu vi a mulher, ela deu a volta no pescoço todo. Pois é. Eu não sei como ela conseguiu. Eu já vi gente levitar, entendeu? Botar a língua quase até um umbigo. Então, eu não sei como biologicamente foi feito aquilo. Então, foi uma coisa que eu vi foi esses isso. carinhas que vêm aqui falar de Deus e tal, quantos deles tiveram a experiência que eu tive de expulsar tudo que é tipo de demônio e de legião? Até o dia de hoje eu passo, o demônio sai correndo. Porque eu ando no Espírito Santo e eles andam blasfemando esses caras contra alguém que está cheio do Espírito de Deus. Então, mas eu quero ver, o senhor viu o extraterrestre? Claro, eu vi um tão grande que se tivesse aqui em cima de Brasília, ia encher o eixo monumental todinho e fazer a volta nas bordas. Onde? No Amazonas? Manaus.
no centro de Manaus, cobrindo o Rio Negro inteiro em outubro de 1974. Eu e mais milhares de pessoas durante mais de 1 hora, meu irmão. Não foi um lampejo. Não foi você que viu, assim, uma visão. Senão não teria nem falado. Eu não cultuo subjetividades pessoais de natureza alguma. Eu só falei porque era uma coisa insofismável. Uau, Caio. E a outra vez eu estava com meu pai, mais 13 amigos comigo, 14, indo jogar uma partida de futebol em Itaperu, no Bom Jesus de Itabapuana, 10h30 da manhã, quando veio aquela bola maravilhosa. E ela não brilhava igual um metal brilhante, igual um prata. Ela parecia que era meio fosca. Mas o problema é que ela veio voando, chegou perto da gente, imensa. E você sentia que ela te via, ela estava me vendo. Eu me senti enxergado. E o papai parou o carro, nós descemos todos na estrada, ficamos parados, perplexos. E aquilo ali olhando para a gente olhando para aquilo. E eu falei, pai, o que é isso? Aí ele falou, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Ele já era pastor, homem de Deus, cultíssimo. Não é da nossa ordem de coisas. E ficamos parados olhando até que aquilo fez chup, e desapareceu. 2 vezes eu vi, sem falar esses orbes. Que tá aparecendo. Orbes eu vi muito em Manaus. Às vezes expulsava um demônio, saía um orbe do cara, aquela bola voando. Sim. Porque tem orbe bom, tem orbe mal, tem tudo bom e mal nessa dimensão. Tudo. Como também tem seres que são parecidos com a gente, eles só vieram de uma outra civilização mais adiantada, com capacidade de viajar, mas não são o que a gente chamaria de anjo. São aquilo que Paulo chama em Romanos 8 de outras criaturas, de outras dimensões. Sim. Mas que são também culturais, desenvolvem aparatos, aparelhos, tecnologias, como a gente faz. Existem vários, o universo é enorme, existem muitas civilizações. Agora, independentemente Jesus disso, se encaixa nessas todas? Todos, ele é o Senhor. Eu sei que é uma pergunta rasa. Eu sei que é uma pergunta rasa. Ele é o Senhor de todo principado, potestade e poder, recebeu o nome que está acima de todo nome. Tudo isso está debaixo dele. Por isso é que Paulo diz que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem poderes, nem tronos, nem nenhuma outra criatura, nada. Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então não muda nada saber que tem OVNIs. Jesus é o Senhor de todos eles.